convidar os irmãos a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, capítulo de número 21. João, capítulo 21. Nós estaremos lendo para nossa meditação nessa noite, onde celebramos a ceia do Senhor, baseados nesse texto. Eu peço aos irmãos que ao final do culto não deixem imediatamente o templo. Nós temos alguns avisos importantíssimos para passar para toda a igreja. Amém? Quantos encontraram, digam amém. Estaremos lendo do verso 1 até o verso 17, quando diz assim a palavra do nosso Deus. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de Jonas, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Amém? Pai querido, estamos diante da tua palavra. Tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante, ó Deus, do que uma espada de 2 fios. Mas é necessário, ó Pai querido, que o teu Espírito Santo que a inspirou ilumine as nossas mentes, nos capacite, ó Deus, com poder, para que possamos anunciar a tua palavra e ela encontre, ó Deus, lugar nos corações e nas mentes de todos aqueles que estarão ao alcance dessa mensagem. Pai, eu sei da minha insignificância,
mas eu sei o quanto o Senhor é poderoso para usar gente insignificante como eu. E eu te peço nessa noite, fale conosco, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis desassentar. Queridos irmãos, nesse culto de ceia, eu quero meditar baseado nesse texto com o tema Tem lugar à mesa. Esse pode ser apenas mais um culto na sua vida, pode ser mais apenas um culto de ceia, pode ser mais uma mensagem que você ouve, mais um final de domingo como de sempre. Mas eu posso te garantir que pode ser também um divisor de águas na sua vida espiritual. Esse texto que nós abordaremos nessa noite é um texto riquíssimo e que Deus falou muito ao meu coração nesses dias, e aquilo que o Espírito Santo soprou ao meu coração, eu creio que também Ele quer falar à igreja do Senhor. Então, se eu puder te dar um conselho, não deixa que nada atrapalhe você nessa noite de ouvir a santa e preciosa palavra do Senhor. Pode ser só mais um sermão na sua vida, mas pode ser um divisor de águas. Quem decide isso é você. Então, queridos irmãos, baseado nesse texto, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre como Jesus continua chamando pessoas falhas para a sua mesa, restaurando, alimentando e renovando aqueles que se aproximam dele. João capítulo 21 é um dos textos mais emocionantes do Evangelho. Aqui nós não encontramos apenas mais um encontro de Jesus com Pedro e com seus discípulos. Aqui nós vemos um reencontro muito emblemático, recheado de detalhes que o próprio Espírito Santo, ao conceder a João a habilidade para escrever, colocou nesse texto. Jesus está mais uma vez diante dos mesmos discípulos que há muito tempo atrás ele chamou, em um ambiente muito parecido, em um momento muito parecido. E ele agora, queridos irmãos, pela terceira vez após a sua morte, ele aparece aos seus discípulos. E ele aparece em um momento, queridos irmãos, em que após a crucificação, os discípulos estavam emocionalmente abalados. Prova disso é que Pedro vai chamar os discípulos para voltar a pescar. É como se depois de todo aquele tempo caminhando com Jesus, Pedro agora desanimado, talvez até angustiado, por ter negado a Jesus 3 vezes, ele agora convida os seus colegas a voltar ao ofício que faziam antes. Ele os convidam a pescar, mas esse convite não é um convite para o momento de lazer. Esse convite é um convite feito no momento de desespero, de desesperança, e talvez acreditando, olha, eu nasci foi para pescar, eu nasci foi para ser um simples pescador, quem sou eu para viver aquilo que Jesus disse que eu viveria? Então eu vou recolher a minha insignificância e vou retornar a fazer o que eu fazia, porque eu não estou apto para o reino de Deus. Há muitas perguntas na cabeça de Pedro, há muitas dúvidas. Não foi fácil para os discípulos verem o seu mestre sendo crucificado. O castigo e o flagelo em que os maiores criminosos da época sofriam quando cometiam. E então eles ficaram vivendo aquele ambiente entre a fé e a razão, entre o que foi ensinado e visto e entre o que estavam vivendo naquele momento. É por isso que eu gosto muito de Pedro, eu me identifico muito com Pedro, porque nós somos assim.
Às vezes nós temos mais dúvidas do que respostas. Às vezes nós gostaríamos de viver em um patamar espiritual, que nós, quando alcançamos, nós ficamos alegres, felizes e falamos, é daqui para melhor, mas de vez em quando nós tropeçamos na nossa humanidade e percebemos que a gente não é tão bom assim, e percebemos que se tem algo de bom em nós é Cristo. É isso que Pedro está vivendo, é isso que você vive, é isso que às vezes eu vivo. E queridos irmãos, embora Jesus já tivesse ressuscitado, ainda havia medo, ainda havia culpa e confusão dentro da mente dos discípulos. Pedro então, ele carregava um peso ainda maior, porque havia negado Jesus 3 vezes após afirmar, primeiramente, que Jesus não iria à cruz. Senhor, o Senhor não vai à cruz. E Jesus responde ele educadamente, para trás de mim, Satanás. Porque naquele momento, Pedro ainda não havia entendido que a cruz não era simplesmente um assassinato horroroso que aconteceria, mas seria um propósito divino que já havia sido profetizado há tanto tempo que se cumpriria na pessoa de Jesus Cristo. E quando nós recebemos algum elogio, irmãos, alguma lisonja, nós precisamos estarmos prontos para, abre aspas, nos defender, fecha aspas. Defender de que forma, pastor? Porque eu tenho dito que o elogio, a lisonja, é como um perfume. É algo que você pode cheirar, que é muito agradável, mas você não pode bebê-lo. Porque se você bebê-lo, se você ingeri-lo, ele se tornará um veneno. Assim é o elogio. Você pode até sentir a doce fragrância, mas não vá se embebedar com ele. E Jesus, ao receber de Pedro, olha, você não vai para a cruz, Jesus não sentiu aquela lisonja, diz, ei, Pedrão, estamos juntos. Você é fiel, porque companheiro é companheiro. Só até aí, tá, irmãos? Você é companheiro, Pedrão. Estamos juntos. Não. Jesus vai dizer, para trás de mim, Satanás. Essa lisonja pode me fazer querer ficar aqui. Essa lisonja pode me fazer permanecer aqui, mas eu tenho um propósito muito maior. Então Pedro agora muda o discurso. Pedro vai dizer, Jesus, então tá. Já que o Senhor vai ao Calvário, eu vou com você. Estamos juntos e misturados. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus estava naquele processo que antecipava a sua crucificação, por 3 vezes perguntaram para Pedro se ele era um dos discípulos, se eles estavam com Jesus. Quando ele havia dito para Jesus que estaria com ele, Jesus disse assim, antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes me negarás. E de fato, queridos irmãos, foi o que aconteceu. Antes da última vigília da madrugada, né, Nayane? Nós aprendemos sobre o galo esses dias. Antes da primeira vigília da madrugada, que literalmente não era um galo, eu deixo isso para outro momento, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E é uma curiosidade aqui, Ricardo, que é importante, que quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, ele estava ao lado de uma fogueira. E nesse texto agora Jesus faz uma fogueira para receber Pedro. Jesus começa a trabalhar os ambientes em que Pedro viveu, para trazer a uma realidade que o próprio Deus queria colocar nele. Queridos irmãos, o homem que prometeu fidelidade agora convivia com a vergonha do fracasso. Deixa eu fazer uma pergunta para todo mundo aqui, e responda com sinceridade para você mesmo. Você já fracassou como crente? Você já errou como crente, como cristão? Você já se decepcionou? Talvez você não falou para ninguém, mas você ficou com vergonha de você mesmo. Eu já. Não sei vocês. Eu já. Então, queridos irmãos, é exatamente nesse cenário
que acontece uma das cenas mais lindas da Bíblia, afirmo eu. Jesus aparece na praia enquanto eles estão pescando. Uma fogueira está acesa, o pão está preparado e o peixe está sobre as brasas, e o Senhor chega às margens daquela praia. Quando eles avistam Jesus, Jesus os convida, como está no verso 12, venham comer. Aquele mesmo Jesus, prestem atenção nisso, que estava à mesa com seus discípulos, alguns dias atrás, quando da última ceia do Senhor, ele então vai dizer para eles: bebam, comam, esse pão é o meu corpo que é partido por vós, esse cálice é o meu sangue que será derramado, a nova aliança que será feita. Mas Jesus diz também que ele seria entregue por maus feitores. E eles começaram ali a perguntar: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu? E Judas vai, os irmãos sabem muito bem, ele vai meter a mão ao prato e vai sair para entregar a Jesus por 30 moedas de prata, que eu quero pregar brevemente sobre Judas aqui. Eu vou dar um spoiler para vocês, eu vou pregar sobre pior do que Judas, sou eu. Anota aí, guarda na sua mente. E Judas vai vendê-lo por 30 moedas de prata, queridos irmãos, e é uma grande traição. Mas quem disse que a traição foi só essa? Pedro nega Jesus 3 vezes, os outros discípulos, quando Jesus estava sendo crucificado, todos fugiram, não ficou nenhum. Nenhum. Se você analisar a cena, você é pastor, mas aparece João, aparece Maria, tarará, no finalzinho da crucificação. Lá no final. Ele foi desprezado por todos eles. Agora Pedro era sanguíneo, assim como o pastor que vos fala. Além de mim, tem mais alguém aqui que se identifica sanguíneo? Levanta a mão. É muito difícil ser sanguíneo, a gente carrega muita culpa. A gente carrega muito peso da responsabilidade. A gente é intenso. A gente não consegue falar: todo mundo faz isso. Eu falo: por que eu fiz? Os sanguíneos aí concordam comigo? Eu poderia ter feito diferente. E a gente, se não tiver uma ajuda de fora, a gente pira. Pedro é esse sanguinhão, que está pensando assim: como poderia ser diferente? Mas, querido Jesus, que cena extraordinária, quando Pedro pensava que já não era mais útil, que já não havia mais nada para ser feito através dele, Jesus reaparece e diz: venha comer. Talvez você entrou aqui assim nessa noite. Talvez quem está na internet em casa está decepcionado consigo mesmo porque falhou como cristão. Talvez ao ponto de dizer: eu não sou útil mais para o reino, eu já não tenho mais nada para fazer. O meu negócio é pescar mesmo, o meu negócio é cuidar da minha vidinha aqui, porque tem tanta gente boa para Deus usar, por que Ele iria me usar? A notícia é boa, porque Ele gosta de usar gente como eu e você. Ele gosta de usar pessoas que reconhecem que nada são. Paulo diz que ele chamou as coisas vis, as que não são, para confundir as que são. E por que Deus faz isso, irmãos? Para que a glória seja somente dele, não dos homens, e não nossa. Então, queridos irmãos, que cena extraordinária. O Cristo ressurreto prepara uma mesa para os discípulos que estavam cansados, frustrados e falhos. Olha para mim aqui, todo mundo agora nos meus olhos. É exatamente isso que o Senhor está fazendo para nós nessa noite. Ele está preparando uma mesa para nós, uma festa para nós, mesmo sabendo que somos falhos, mesmo sabendo que somos errados. Ele vira para mim, para você e diz: venham comer. Pastor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pensei aquilo. E Jesus vai dizer: olha, o que você fez, isso aí agora não me importa. O meu convite para você é que venha comer, porque tem lugar à mesa. A mesa nem sempre
É uma mesa na sala, é uma mesa de casa. Essa mesa era uma mesa na beira do mar. E eu imagino que ambiente gostoso, irmãos, porque eu sou um amante da natureza. Eu gosto muito da natureza. E deve ser muito gostoso estarem ali junto com o mestre, participando daquela refeição. Eu não sei os irmãos, eu fico imaginando uma atmosfera tão gostosa, algo tão gostoso ali, um ambiente fraterno, espiritual, mas muito simbólico. Então, queridos irmãos, isso revela o coração do Evangelho. Jesus não apenas salva pecadores, Ele também restaura discípulos quebrados. E olhando para essa mesa preparada na praia, nós aprendemos verdades profundas para essa noite de ceia. A primeira verdade que aprendemos, irmãos, é que Jesus prepara a mesa mesmo para discípulos que falham. Do verso 9 ao verso 12, nós vamos perceber, queridos irmãos, Pedro havia falhado gravemente. Ele negou Jesus diante de pessoas simples. O discípulo impulsivo, sanguíneo, agora estava esmagado pela culpa. E humanamente falando, Pedro talvez imaginasse que não havia mais lugar para ele perto de Cristo. Talvez ele pensou que Jesus estava ali para dar baixa na carteira dele, para dizer para ele: você foi desaprovado, porque você me negou. Tem tanta gente perfeita me seguindo, João, Pedro, e você errou. Quando eu pensei em gente perfeita, eu lembrei de João, o apóstolo que está no texto, né? E aparentemente era um discípulo perfeito aos nossos olhos. Mas as maiores afirmações que um discípulo fez diante de Jesus não foi João, foi Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deixa eu te falar uma coisa, não é porque você tropeçou, não é porque você errou, não é porque você falhou, que Jesus esqueceu de você. Não é por isso que Ele deixou de te amar. Quem é pai e mãe sabe, nós sofremos quando vemos nossos filhos errarem. Às vezes nós os corrigimos, às vezes nós choramos escondido para que eles não nos vejam chorar. Mas isso não diminui nem um pouquinho do nosso amor por eles. Nem um pouco. E Jesus disse certa vez: como pode ser vocês maus dar coisas boas aos vossos filhos? Quanto mais o nosso Pai Celestial. Então nós temos um Pai que, apesar dos nossos erros, Ele nos ama e não nos abandona. Jesus não está à margem daquele mar para julgar os discípulos, para desaprová-los. Jesus está ali para restaurá-los, dizerem: olha, vocês erraram, mas quando eu chamei vocês, eu sabia que vocês eram imperfeitos. Eu não erro quando eu chamo. Tem alguém chamado por Jesus aqui nessa noite? Apesar das... levanta sua mão aí, meu irmão. Apesar das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas imperfeições, Deus nos ama e não esqueceu-se de nós. Ele continua num culto de ceia dizendo: vem comer. E todos os dias que eu chego na igreja, eu que faço a agenda da ceia, nós estamos fazendo no segundo domingo às vezes. Quando eu chego aqui, eu olho para essa mesa, eu tenho um temor, porque nós não somos dignos de estarmos aqui. Se formos olhar quem merecia, irmãos, nem as crianças, ninguém. Então, quando nós nos deparamos com a mesa posta, nós lembramos, queridos irmãos, o quanto Deus é bom e misericordioso. Que ao mesmo que nos chamou, quando nos chamou, nós não nos surpreendemos quando erramos. O Espírito Santo habita em você, igreja? Ele habita em você? Você gosta de pecar? Você sente mal em pecar? Às vezes você sente até decepcionado. Sabe por quê, irmão? Não é só um remorso. É porque você nasceu de novo. É porque você é nova criatura. Talvez você pode estar vivendo à margem daquilo que Deus tem para você. Ah, sim.
Às vezes você olha e fala, eu poderia fazer tanta coisa e não estou fazendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou aqui para acariciar pecado de ninguém e nem dizer para você, olha, continua vivendo essa vida errada que você está vivendo, que Jesus te ama. Não, eu estou aqui para te dizer que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-te no seu caminho. E ainda que ele caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o levanta pela mão. É isso que Jesus está fazendo com Pedro. Pedro, eu não vim te condenar, eu vim te levantar. Deus está falando com muita gente aqui nessa noite. Ele falou para mim essa semana, eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te levantar. E queridos irmãos, humanamente falando, talvez Pedro pense que não havia mais um lugar para ele, juntamente aos discípulos de Jesus. Mas quando Jesus ressuscita, Jesus não vai humilhá-lo, ele prepara uma mesa para restaurá-lo. Eu quero lembrar os irmãos que não é todo mundo que senta na mesa da nossa casa, sim ou não? Não é todo mundo. A mesa é um lugar de comunhão, é um lugar de bate-papo, é um lugar gostoso. Aliás, deixa eu dar uma dica de comportamento aqui para muita gente que não tem um pouquinho de desconfiômetro. Desconfiômetro, irmãos, é um dispositivo que algumas pessoas vêm com ele, outros não, mas você pode adquiri-lo qualquer hora. Mesa não é lugar de discutir. Mesa não é lugar de falar de problemas. Mesa é lugar de refeição. Os nossos pais falavam que a mesa é um local sagrado, sim ou não? Quem já ouviu isso aí? Irmão, que coisa horrível você sentar para comer e alguém começar a reclamar, a brigar, parará. Ah, Jesus amado. Até eu que gosto de comer, eu não perco o apetite não, mas me faz mal depois. Mesa, diga-se comigo, mesa é lugar de comunhão, lugar de alegria. Amém, irmãos? Mesa é para isso. Se tiver de discutir, procura um lugarzinho para isso, mas mesa não é lugar disso. Então, queridos irmãos, isso é profundamente impactante. O Senhor poderia começar cobrando explicações, poderia confrontar imediatamente a negação, mas antes de corrigir Pedro, Jesus o alimenta. Quando você convida alguém para comer com você, irmão, se a pessoa está assim com o nariz meio torcido e fala, eu? Sério? É você, vem sentar na mesa comigo, você. Que é isso? Então Jesus convida Pedro e diz, tem lugar na mesa, Pedro. Aliás, nunca coloquei ninguém no seu lugar, Pedro. Que coisa linda, irmãos. Deus nunca colocou ninguém no nosso lugar, cada um tem o seu lugar. Você sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Porque Ele fez isso. Porque Ele não abre mão de nós. Então, queridos irmãos, a graça sempre vem antes da restauração completa. Romanos 5,8 diz, mas Deus mostra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é porque a gente era bonitinho, não é porque a gente era bonzinho, não. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores, estando debaixo da condenação e da ira de Deus, conforme diz a palavra do Senhor. Mas a graça sempre vem antes da restauração. O reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que a restauração de Deus não acontece pela destruição do pecador, mas pela ação transformadora da graça. Amém? A Bíblia diz que a palavra dura suscita. Os irmãos bom de Bíblia aqui à direita. A palavra do Senhor diz que a palavra branda suscita, a palavra dura suscita mas a branda desvia. Amém. Meia dúzia aí sabe. Olha para os irmãos ver como é que o pessoal do meio é melhor de Bíblia. A palavra dura suscita. Aí. Mas a branda desvia. Vocês estão colando, né? Agora é fácil mesmo acertar. É curioso, irmão, quando você imagina que alguém vai te sentar e te contar, como diz lá na minha terra, uma prosa. E ao invés disso, a pessoa estende a mão com misericórdia. É um baque. Muita gente já sentou ali no gabinete, até branco, na minha frente. Eu olhava assim e falei, tadinho, se eu pudesse mostrar para ele que está branco diante de um homem pecador como eu. E às vezes, ao invés de falar, você fez isso, você fez aquilo, eu ofereci ajuda.
essas pessoas entenderam que o Evangelho não é condenação, é restauração. Não é apoiar o erro, não é apoiar o pecado, mas é oferecer graça. E só oferece graça quem sabe o que é graça. Quem recebeu graça sabe que nós não merecemos nada. Então, queridos irmãos, a mesa na praia mostra exatamente isso. Cristo conhece nossas falhas, nossas incoerências, nossas quedas, e mesmo assim continua nos chamando para perto. Você já pensou alguma vez, eu acho que Deus desistiu de mim? Não foi Deus, foi você que se cansou de você mesmo. Porque a gente se decepciona. Eu já olhei para o espelho e já falei para mim mesmo, eu só não te mato porque senão eu morro. Mas eu já me decepcionei. Por incrível que pareça. Mesmo tendo tanta humildade. Contém ironia, tá, irmãos? Então, queridos irmãos, o que eu estou dizendo nessa noite não significa balizar o pecado ou banalizar o pecado. Significa reconhecer que a cruz é maior do que os nossos fracassos. Jesus não te chamou porque você nunca ia tropeçar, porque você nunca ia errar, porque você seria perfeito. Não. E na ceia, queridos irmãos, ninguém se assentou ali ou ninguém se assenta porque merece. Todos se assentam porque Cristo teve misericórdia. O dia de ceia é um dia de memorial, de lembrança de que um Deus poderoso, infalível, amoroso, perfeito, amou gente pecadora como eu e você. Por graça e por misericórdia. Aplicando, queridos irmãos, talvez existam pessoas hoje carregando culpas silenciosas. Gente que ama Jesus, mas se sente espiritualmente envergonhada e até incapacitada. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Tem gente que quer fazer a obra do inimigo só por não ouvir dele, mas você tropeçou. Aí você pode falar, vai para o inferno, Satanás. Pastor Menino já está lá? Não, ainda não, irmão. Vocês são bons de Bíblia. Ainda não. Tem gente que acha que o inferno é o reino das trevas. O diabo está sentado lá num trono com fogo. E de vez em quando chega alguém, ele fala, senta nessa cadeira pegando fogo aí, que já já eu te atendo. Não, não é isso não. O diabo, lembra lá em Jó, ele está de rodear a terra, né? O inferno foi feito, aliás, para ele. Para ele e seus anjos. Então ele não está lá ainda, ele vai para lá. Irmão, não dê ouvidos à voz do diabo. Quando que é a voz do diabo? A voz do diabo fala assim, nossa, você é imperfeito. Você falhou de novo, Alessandro. Você falou que nunca mais ia pecar e pecou. Como é que você vai chegar na igreja agora e vai cantar, vai levantar a mão? Bonito, hein? Existe uma diferença muito grande, irmãos, de você pecar e de viver no pecado. Quem vive no pecado nem tem essa sensação mais, ele já está morto espiritualmente, ele já não está nem aí para nada. Mas infelizmente nós ainda pecamos e às vezes nos envergonhamos disso. Por isso que a oração é tão importante. Tem algum crente aqui nessa noite? Levanta a mão. Crente. Glória a Deus, ó. Muita gente aceitou Jesus agora. Outros têm um coração duro, não levantou a mão de jeito nenhum. Sabe que crente ora? E a oração é uma coisa essencial na nossa vida. Às vezes a gente passa o dia assim, meio desligado espiritualmente. Fala umas bobaginhas, umas piadinhas. Sabe, uns lá ele da vida, umas coisinhas assim. Aí quando você vai orar, você acha que aquilo não era nada. E quando você vai orar, o Espírito Santo fala no seu coração, não estou te escutando não. Agora, irmão, eu vou ser sincero, se você vai orar e não sente isso, o negócio está feio para o seu lado. Feio. Agora não fuja da oração. Fuja do pecado. Quando a gente vai orar, irmãos, tem pecado que você não está nem lembrando. Você fechou os olhinhos ali, ele fica assim na sua cara. Ó.
E eu às vezes tenho vergonha, irmãos. Às vezes eu digo para Deus, não foi para isso que o Senhor me chamou, Senhor. Eu sei que isso não acontece com os irmãos, vocês são muito crentes. Mas eu às vezes me envergonho e falo, Senhor, não foi para isso que o Senhor me chamou. Olha o que eu falei. Por que eu fiz uma brincadeira idiota dessa? Por que eu falei isso? Por que eu pensei aquilo? Por que, Senhor? Aí na hora eu fico decepcionado, depois o Espírito Santo fala comigo, ó, não é que está certo, mas você é humano. Não é que está certo, mas você não é um super-homem. Vamos ajeitar a casa aí e vamos seguir em frente. Você já sentiu essa sensação? Já, irmãos? É maravilhoso, não é? É gostoso demais. Então, queridos irmãos, o inimigo tenta convencer muitos crentes de que depois de certas falhas, não existe mais lugar para ele na presença de Deus. E eu digo, há lugar na mesa. Não sou eu que tira ninguém da mesa. E não sou eu também que coloco. O mesmo que coloca é o que tira. É o Senhor Jesus. É o mesmo que convida. Pastor, ele tira da mesa e tira. Só você olhar. A palavra do Senhor vai dizer, se não me falha a memória, lá em Lucas capítulo 22. Quando aquela parábola, né, da grande festa, da grande ceia, e tinha pessoa que não estava com vestes, lembra? Adequadas. E o dono da festa chegou e falou, rapa fora, intruso. O dono da festa era Cristo. Ele convida e ele põe para fora. Não esqueçam disso. Paulo diz assim em Romanos, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom na medida certa e é severo na medida certa, porque Ele é justo. Então, queridos irmãos, em João 21, nós vemos Jesus acendendo uma fogueira e preparando pão para homens imperfeitos. Na noite de hoje, nós vemos Jesus preparando uma mesa para homens e mulheres imperfeitos. E apesar disso, Ele diz para nós essa noite, venham comer, tem lugar na mesa. Tem alguém grato a Deus por isso nessa noite? Tem alguém grato a Jesus por isso nessa noite, por essa graça? A graça de Cristo, queridos irmãos, é maior que a queda daqueles que verdadeiramente pertencem a Ele. A segunda verdade nós encontramos dos versos 15 ao 17. E a segunda verdade é que a mesa de Jesus é um lugar de comunhão e de transformação. Eu acabei até cedendo um pouco sobre a mesa. Diga-se comigo, a mesa é lugar de comunhão e transformação. E para rimar, não de discussão, não de brigação. Para por aí? Obrigado. Apesar dessas palavras não existirem no calendário, elas são uma realidade na vida de muitas pessoas. No dicionário, aliás. Depois de alimentar os discípulos, Jesus começa a conversar agora com Pedro. Quantas vezes Pedro negou Jesus, irmãos? Vocês acham que isso foi uma coisa bonita ou feia? Eu vou responder, irmão. Foi uma coisa bonita ou feia? Agora fala para mim aqui, ninguém vai saber não. Quantas vezes você negou Jesus? Alguns personagens da Bíblia nós pegamos pesado com eles. Pedro é um deles, outro, Tomé. Como a gente fala mal de Tomé? E Tomé foi o único que disse, Jesus, vamos voltar para Betânia. Se você for morrer, eu morro junto com você. Jesus não tinha 12 anjos. Ele tinha 12 discípulos que eram gente como eu e você. Eram os nossos representantes ali. Então, queridos irmãos, 3 vezes Pedro negou e 3 vezes Jesus pergunta, você me ama? Olha que encontro cheio de simbolismo, irmãos. Pedro nega Jesus, perde uma fogueira. Agora está diante de uma fogueira. Tudo remetendo a algum momento da vida deles, inclusive de Pedro, que vai ser o líder da igreja ali no início. Então Jesus não queria apenas lembrar o erro de Pedro, queria a restauração do seu coração. E a ceia do Senhor, irmãos, não é apenas memória da cruz,
é também uma renovação da comunhão com Cristo. Ou seja, talvez você tropeçou, talvez você veio para a igreja hoje decepcionado, talvez você veio hoje para a igreja e dizer: eu vou, mas eu não deveria ter feito isso, não deveria ter falado aquilo, não deveria ter pensado tal coisa. Deixa eu te dizer, essa noite não é uma noite de condenação, é uma noite de confissão de pecados e de restauração. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Amém? Não é um vale pecado, tá, irmãos? Não é um vale pecado. Porque alguém que nasceu de novo não tem prazer em pecar. Aliás, ele luta contra o pecado. Então, queridos irmãos, há uma diferença enorme entre religião e comunhão. Diga comigo assim: há uma diferença discrepante. Todo mundo falou discrepante direitinho? O irmão do seu lado aí não falou errado não, né? Então diga comigo: há uma diferença discrepante entre religião e comunhão. Por que, irmãos, que eu invisto tanto nas células? Porque eu descobri, a essa altura do meu ministério, o poder da comunhão. Vocês viram aqui no início esse casal de artistas? Vai ser bonito assim lá na terceira de João Molevade. O Abel e Camila falando ali, mostrando a fazenda, vocês viram? Eu falei para os irmãos das jabuticabas que tem lá, as cabeças de boi, eu não sei nem contar. Né, Renan? Né, irmã? Tainá chegou ali e falou: macho. Só quem é da célula sabe o que eu estou falando isso. Vocês não vão, né? Mas vocês viram? Começou como? Desculpa, Camila e Abel. Os irmãos sempre foram aqui de igreja, sempre amei vocês. Quando eu cheguei aqui, vocês já estavam, ou chegaram junto comigo. Mas eles ficavam no cantinho ali, ó. Na deles, a gente cumprimentava, ria, parará, falava um pouquinho de jiu-jitsu, papapá, mas eles mais na deles. Mas eu tenho certeza que um dia o Espírito Santo tocou lá e falou: olha, vocês não vão ficar aí não. Sabe quem me procurou para trabalhar com casais antes das células? Foi o Abel, igual ele falou no vídeo, muito antes. Ele e a Camila mandou para mim: pastor, não precisa trabalhar com casais. Ó, nós estamos sentindo, só achar que a gente presta para isso. Foi mais ou menos assim, não foi? Olha aí que bênção. Aí foram lá para a célula da irmã. Não, da irmã dela. E lá ela foi pegando o ritmo, às vezes ia, às vezes não ia, mas pegou gosto pela coisa, criou comunhão com outros irmãos. Depois foi para a célula de casais, aí já conheceu o Rodinei, conheceu a Thaís, e ali começou aquele relacionamento, começou a caminhar juntos, começou a conhecer outras pessoas e começou a caminhar juntos. Quem não conhecia o Abel e Camila da igreja, agora todo mundo conhece. Porque qual que é o segredo disso tudo, pastor? Comunhão. Comunhão. Pastor, eu estou meio deslocado aqui nessa igreja, porque você quer. Eu não posso te levar para casa, sinceramente. Não posso. Até gostaria, mas não posso. Pode, amor? O João já está dando um trabalho, irmãos. Até comprei uma máquina de lavar vasilhas para a Priscila agora, para ver se, né, fortalece um pouco aí o movimento. Mas se você for para uma célula, você vai ser cuidado, você vai ter comunhão. E, queridos irmãos, uma das coisas fantásticas lá na célula é uma coisa que crente gosta. Como que começa a célula, irmãos? Como, irmãos? Com comida. Posso ouvir um glória aí? E o monjado está tirando até os glórias da igreja. Aí a gente começa a ler, e aquela comunhão, e gostoso, e passa menino, vum, vum, vum. E a gente comendo ali, e aquela alegria, e bate papo, e fala tantas coisas. Ali já quebra aquele gelo. Ali a pessoa já se desarma. Ele começa a ver também que quem vai liderá-lo é gente como a gente. E cria aquela comunhão. E tudo isso para a glória de Deus. Então, queridos irmãos, religião cria aparência, comunhão transforma o coração.
Eu cansei, irmãos, de religiosidade. Eu cansei de igreja assim, engessada, assim, ó. Vamos brincar de igrejinha? Eu sou o pastorzinho, você os irmãozinhos, eu falo isso, vocês fazem aquilo, nós somos igreja. E falei, não, nós temos que voltar para a Bíblia. Nós temos que voltar aos princípios da igreja primitiva. Então eu descobri que religião cria uma aparência, mas a comunhão transforma corações. Foi assim que Jesus fez com seus discípulos. Não foi aula de teologia ou escola dominical e vão, não. Vem aqui junto comigo, almoça comigo, come comigo, caminha comigo, vamos junto. É na comunhão em que as coisas acontecem. E quando o discípulo quer fugir, Jesus volta e fala, ei, vem comer, porque mesa é lugar de comunhão. Amém, igreja? Domingo é o dia mais gostoso lá em casa, na hora do almoço. Não é só porque a comida é melhor, não. É porque o efeito do monjar já está mais fraquinho também. Mas a Priscila prepara a mesa, gosta de fazer mesa posta. Se você não tem o costume, irmão, faça, isso faz toda a diferença. E ninguém vai ver televisão, nada. É na mesa. Até o João. Senta aí, João. Vamos comer juntos aqui. E é um momento tão agradável. É um momento que eu não sei só porque a comida é boa, mas a gente fica assim, num ambiente gostoso, para conversar, para planejar, para aconselhar. Os irmãos imaginam o que o João está passando comigo, né, irmãos? Vocês imaginam, né? É muito pior do que vocês pensam. E a gente lá na mesa, eu dou conselho, fala uma coisa, fala o outro, tá. Hoje eu falei para ele, seu João, eu sou enjoado demais, né? Aí a Ana Clara falou assim, não seja assim não, tá, João? Aí o João virou e falou assim, eu não acho seu pai enjoado não. Eu, yes. Ponto para você, garoto. Ponto para você, garoto. Eu não sei se depois de se casar vai continuar com as mesmas impressões. Não sei. O Senhor o sabe. Mas, queridos irmãos, entenda a importância da mesa. Naquela praia, Jesus não estava interessado apenas no desempenho ministerial de Pedro. Ó, Pedro, eu vim aqui te chamar, cara, porque não tem funcionário igual você. Se tem uma coisa que me chateia, é gente que nos usa. Tem gente que não ama a gente é um utilitário para ele. Sim ou não? Não ama nada, irmãos. É assim, ó. Você me serve, viu? Você é bom para os meus planos, você é bom para os meus projetos, então eu vou te usar. Agora, irmãos, eu não sei se isso é bom ou ruim. Deus me deu uma percepção tão grande para isso. De vez em quando eu noto que a pessoa está usando, eu falo, aham, tá, vou fingir que eu acredito. Porque a Bíblia diz que quando depender de vós, segui a paz com todos. Então a gente tem que... acredito. Jesus não está ali porque Pedro é útil. Jesus está ali porque ele amava Pedro. Jesus não nos chama porque nós somos bons demais e ele não... onde eu vou encontrar outra pessoa como você? Não. Ele nos chama porque nos ama. Ele não abre mão de nós porque nos ama, apesar de sermos falhos. Então, queridos irmãos, Jesus, além de não estar interessado apenas no desempenho, ele queria também o amor verdadeiro daquele discípulo. E nós vamos perceber isso porque antes de sermos servos, precisamos ser apaixonados por Cristo. Tem que amar a Cristo. Pedro talvez não sabia o quanto ele amava a Cristo, mas Cristo sabia o quanto ele o amava. Tanto é que Jesus vai restaurá-lo e vai lembrá-lo de que ele o amava. Que Deus maravilhoso é esse? Então, queridos irmãos, Dom Carson escreve que o verdadeiro discipulado nasce do amor por Cristo, não apenas da obrigação religiosa. Eu tenho dito aqui, eu acho que o Dom Carson me copiou, que mais importante do que eu faço é o que me motiva a fazer. Aquilo que a gente faz porque tem que fazer, a gente faz de forma medíocre.
mediano, o que é esperado. É ou não é? Esses dias nós estávamos saindo aí, eu, Rodinei, o Charles, do Bronx. Quem está com saudade do Charles aí, irmãos? Ele deve estar assistindo em casa, ó. Ele falou que vai continuar membro aqui, que não achou Tatibe lá, não. E lá ia um rapaz à nossa frente, irmãos, num caminhão. Eu acho que era aquele personagem do desenho que fica assim, ó servos, ó dia. Um caminhão de entrega. Tão lentamente, que acho que o cara estava assim, caba rápido sábado. E nós começamos a comentar que quando você trabalha numa empresa e você não faz o que tinha que ser feito, você está roubando o seu patrão. Nós comentamos dentro do carro, você está sendo desonesto. Agora, quando o funcionário é bom, ele faz o que lhe é pedido, na risca. Mas quando nós fazemos por amor, nós fazemos acima da média. Sim ou não? Alguém aqui já foi obrigado a ter que cozinhar? E na velocidade da luz? Eu fico com dó da irmã Eliette. Irmã Eliette está aí hoje? Ah, não matou culto não, né? Tá bom. Tem uns aí que mata culto, irmã Eliette. Não é seu caso, não. E teve um retiro que eu tomei as dores dela. A fila lá, irmãos, o almoço meio-dia. Eu nunca vi crente, irmão. Eu não sei. O que acontece com essa raça? Era 11h30, fizeram uma fila e batendo no prato. Queremos comida. Quem veio hoje de manhã na igreja, levanta a mão. Quem veio? Os que mataram o culto, que Deus tenha misericórdia de vocês. Hoje foi homenagem para as mães. E nós passamos um vídeo aqui. E eu quero dar um conselho para as mães. Se você não cozinha na sua casa, passa a cozinhar. E se não cozinha bem, faz um curso de culinária. Porque todas as crianças, quando foram falar das mães, falaram porque ela faz papá gostoso para mim. Foi tudo crente esses meninos. O que eles mais ressaltaram foi a comida das mães. Quem notou isso? Vocês notaram? Teve um que ainda falou, minha mãe me dá pão com manteiga, me dá pão com ovo. Tá lá, depois vocês dão uma olhada. Filho de crente. Então, queridos irmãos, imagina uma mulher quando vai cozinhar para os filhos. Ela faz aquilo com todo amor e carinho. Eu não sei na casa de vocês, mas normalmente quando alguém faz o almoço e a janta, ele pergunta assim, e aí gente, tá gostoso? Eu achava isso ridículo, falei, bobeira. A pessoa faz a comida e fica, e aí, tá bom, dá para comer, como é que é? Falar bobagem. Até o dia que eu comecei a cozinhar alguma coisa. Eu contei para os irmãos aqui, eu quase matei minha família um dia desse, eu fiz um peixe assado para eles, o que eu perguntei se estava bom, o Tiago Deus falou, pelo amor de Deus, esse peixe veio do céu. Aí eu, mas tá bom mesmo. Porque a gente faz com o quê? Com o quê? Com amor. Então, queridos irmãos, o verdadeiro discipulado nasce do amor por Cristo, não apenas por uma obrigação religiosa. Aliás, quando fazemos alguma coisa por obrigação, é perceptível. E isso confronta profundamente a nós nesse tempo. Vivemos dias de muita atividade religiosa, mas pouca intimidade verdadeira com Deus. É muita atividade. Eu falo que a gente tem tanta atividade que não dá nem tempo de ser crente. Não dá nem tempo de ter oração, de ter comunhão com Deus. Não, é agenda em cima de agenda. Eu não concordo, está errado. Nós vamos tentar mudar isso aqui em nome de Jesus. A mesa da ceia nos chama novamente para o relacionamento. O pão e o cálice nos lembram que o cristianismo não é apenas um sistema doutrinário. É comunhão viva com Cristo crucificado e ressurreto. Repita comigo, essa noite é noite de festa e tem lugar à mesa. Amém? Talvez você que nos acompanha pela internet está desviado, não está indo na igreja, não está congregando. Olha, ainda tem lugar à mesa.
Talvez você esteja aqui nessa noite assim. Ainda tem lugar à mesa. É possível, queridos irmãos, estar dentro da igreja distante da presença de Deus. É possível cantar, servir e participar nos cultos enquanto o coração esfria lentamente. A proposta nessa noite é que Jesus não está apenas perguntando sobre a sua frequência na igreja. Ele pergunta assim: você me ama? Você me ama? Porque mais importante do que estar aqui é o porquê estamos aqui. Amém? Mais importante de estar aqui é porque nós estamos aqui. Então a verdadeira restauração, queridos irmãos, ela começa quando nós voltamos a amar profundamente a Cristo. E terceira e última verdade, antes de cearmos. Verso 17, eu gostaria que toda a igreja lesse comigo. O João hoje de manhã já pegou o macete, que quando põe os irmãos ler, toma água. Inteligente, João. Vamos lá? Irmãos, que fantástico. O que eu aprendo aqui? Sempre haverá lugar à mesa para quem volta para Jesus. Repita comigo, igreja, que talvez tenha alguém desviado, alguém está triste, desamparado, ou assim, está dentro da igreja, mas não está na presença de Deus. Repita comigo então, irmãos. Sempre haverá lugar à mesa para quem volta para Jesus. Vamos falar para quem tem casa bem alto: volte para Jesus. Volta. E quando volta, ele não fala assim: fala o seguinte, vou sentar na mesa com os meus, que você fica no cantinho. Se você continuar comportando bem, você vem para a mesa. Não, ele sempre nos coloca à mesa. Jesus vai indagar Pedro, após aquele encontro gostoso, primeiro a refeição. Estava numa célula ali, irmãos. Vou escrever alguma coisa para a célula desse encontro. Estava numa célula ali. Refeição, agora ensinamento. E ele vai dizer na célula deles: ô Pedro, tu me amas? A palavra que aparece no original é agapau, que vem a palavra ágape, que significa amor incondicional, que é o amor que Deus nos ama. E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas o te amo de Pedro veio a palavra grega filéu, que é um amor de admiração, de amizade, não um amor incondicional. E Jesus, mais uma vez, pergunta: Pedro, tu me amas, ágape? Ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Agora Jesus muda na terceira vez: Pedro, tu me amas? Ou Pedro, tu me amas? E usou a palavra filéu. Aí Pedro cai a ficha e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, ágape. Tu sabes que eu te amo de verdade. Então Jesus não vai virar para Pedro e dizer: então por que você fez essas coisas comigo, Pedro? Pedro, olha, eu estou com uma lista aqui, você caminhou comigo 3 anos e meio, olha quantas vezes você errou comigo. Jesus não faz nada disso. Jesus fala assim: não me importa o que aconteceu, eu quero saber se você me ama. Tem Pedro aqui nessa noite? Só a irmã Sandra que entendeu. O resto está tudo em Nárnia. Tem Pedro aqui nessa noite? O que Jesus diz para nós nessa noite é o seguinte: eu não quero saber o que você fez. Eu quero saber se apesar de tudo isso você ainda me ama. E se você me amar, tem lugar na mesa. Jesus não vai mandar embora Pedro. Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, eu tenho um serviço para você agora muito melhor que antes. Você lembra quando Jesus encontrou com Pedro a primeira vez, que disse que faria dele pescadores de homens? Talvez Pedro tenha se esquecido dessa promessa. Jesus não esqueceu. Talvez você tenha esquecido da promessa que o Senhor te fez, mas Deus não esqueceu. Ele disse que o faria pescadores de homens, e agora ele vai dizer: Pedro,
apacenta o meu rebanho. Senhor, eu achei que o Senhor veio me demitir. Eu achei que o Senhor veio me contar uma prosa. Eu achei que o Senhor veio me esculachar, como diz lá no Rio. Não. Eu vim te restaurar e te dizer o seguinte, Pedro. Agora que o seu serviço começa. Amém, irmãos? Quantos aqui querem servir ao Senhor? Quantos querem fazer a vontade do Senhor? A minha oração é que o Senhor te restaure. Que te coloque de cabeça erguida. Que você entenda que mesmo sendo falho e pecador, você é útil no reino de Deus. Não há esterilidade no reino de Deus. O mais lindo desse texto é perceber que Pedro não termina rejeitado, ele termina restaurado. Jesus não apenas o perdoa, Jesus o reposiciona. Cuide das minhas ovelhas. Que graça extraordinária. O homem que caiu agora recebe nova oportunidade. E isso revela uma verdade gloriosa do Evangelho. Em Cristo, fracassos não precisam ser o capítulo final da história. Fracassos não precisa ser o capítulo final da história. Tem gente que gosta de contar suas lamúrias, né, irmãos? Vai dar um testemunho, dá um testemunho. Eu errei, eu tropecei, eu matei, eu roubei, eu atirei, eu votei no PT, eu não... Tem gente que falou, Nossa Senhora, dos crentes. Eu sei que é grave, eu sei que é grave. Aí depois fala assim, irmão, volta para mim aqui. Eu sei que é grave um voto desse, eu concordo com você. Mas depois a pessoa vira e fala assim, aí Jesus me salvou, e glória a Deus, e acabou. Aí dá a impressão que é só fazer coisa errada e depois Jesus chega e quebra um galho. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Cristo, o fracasso não precisa ser o capítulo final da história, mas Ele sempre nos convida, deixa esse passado para trás e vamos escrever uma nova história. Amém, irmãos? Gente que vive caindo a vida inteira, para mim não nasceu de novo. Porque a gente fala e tal, mas a vida inteira vive no pecado, no pecado, no pecado. Tem gente que, sabe, não, pastor, mas vai que no momento final eu falo, Senhor, me perdoa. Ele, rapaz, passou de recuperação, mas passou. Tem hora que não dá tempo de falar mais nada. E aquele negócio da oração agora e na hora da nossa morte, amém? Adianta nada, não adianta você não viver com Cristo e querer morrer com Ele. Isso não existe. Então, queridos irmãos, a mesa da ceia anuncia a esperança para pecadores arrependidos. Tem algum aqui nessa noite? Enquanto houver arrependimento verdadeiro, haverá graça suficiente, mas eu disse arrependimento verdadeiro. Eu louvo a Deus pela sua vida, Cristomar. Apesar de ser bem mais velho que eu louvo a Deus porque o irmão é um bom discípulo, um bom aluno. Eu vou explicar por que eu estou falando isso aqui. Eu lembro quando você chegou aqui na igreja, cheio do reteté. Coisa boa que Deus te deu, essa espontaneidade, gostar da coisa funcionar e tal, foi ótimo. Mas a sua ministração hoje mostrou o quanto você amadureceu como crente. Não perdeu a unção, não perdeu o vigor, não perdeu a espontaneidade, mas ganhou robustez teológica, bíblica. Começou o culto hoje falando sobre isso aqui. O que eu estou falando agora, você já pregou aqui. Depois vocês assistem em casa, se você não percebeu. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso aí, você já viu quando o pai vê um filho fazer uma coisa bem e fala, esse é meu garoto. Hoje quase que eu levantei o louvor e falei, isso, cara, é disso aí. Deus continue te abençoando. Ele falou aqui, arrependimento verdadeiro. Tem gente que acha que arrependimento é remorso. Não, arrependimento é mudança. Então, queridos irmãos, John Owen diz que embora o pecado permaneça em nós, ele não reinará onde a graça governa. Amém, irmãos? Apesar de sermos pecadores, o pecado não nos governa. Amém, irmãos? Pastor é bíblico? Paulo vai dizer, capítulo 6 de Romanos. Lembra? Quando ele vai dizer, o pecado não terá mais domínio sobre vós.
Não tem mais domínio. Vocês vão pecar ainda, infelizmente, mas não vai ter mais o domínio. Então essa, queridos irmãos, é a beleza da cruz. E a ceia do Senhor não é celebração da perfeição humana. Isso aqui é fantástico. É a celebração da suficiência de Cristo. Não estamos celebrando aqui o quanto nós somos bons. Estamos celebrando o quanto Deus é bom, gracioso e misericordioso, para convidar Pedro, igual eu e você, Rodinei, não vale nada, para sentar na mesa com ele. Isso me constrange mais do que o castigo de Deus. Eu não sei vocês. O amor de Deus me deixa mais constrangido do que quando Ele trata comigo. Quando eu percebo o amor de Deus, apesar das minhas imperfeições, eu não sei vocês, eu fico com uma vergonha. Meu Deus. Então, queridos irmãos, assim, Pedro encontrou lugar novamente diante de Cristo. Quando participamos do pão e do cálice, estamos dizendo: minha esperança não está em mim, minha esperança está em Jesus. Amém? Participa da ceia e fala: obrigado, Jesus. Eu sou o discípulo que o Senhor está restaurando e está trazendo para a mesa de novo. Aliás, o Senhor sempre vive nos convidando à mesa. Talvez, irmãos, alguém tenha chegado hoje acreditando que já estava longe demais, que já não dava mais para continuar. Sabe, eu até vou na igreja e tal, mas eu acho que já chegou meu fim. Deixa eu te dizer, Jesus continua chamando pessoas de volta para perto da fogueira da graça. Venha para perto da fogueira da graça. Na presença do Senhor, nós encontramos aquilo que nós buscamos lá fora e não encontramos. Olha aqui para mim. O que um pescador faz, irmãos? Vou responder, igreja, pelo amor de Deus. O que um pescador faz? Pedro volta a pescar, e assim como na primeira vez, noite inteira, e não pegou nada. Aí Jesus fala: joga o lado da direita. Pega a visão. 153 grandes peixes. Aí Jesus fala: gente, vem comer e traga os peixes que vocês pegaram. Irmãos, eles não pegaram nada. Foi Deus que fez com que eles pegassem. E falou: vem comer. Olha, irmão, Deus faz isso com nós. Hein, Thaís? Que tanto de gente que Deus está levando para a célula de vocês, estão sendo abençoados através da vida de vocês. Aí, fica feliz, eu não fico feliz de ver, não, a pessoa veio, estava desviado, voltou, isso, aquilo e tal. Aí Jesus fala: são os peixes que vocês pegaram, mas quem deu a rede foi Ele. Quem deu a ordem foi Ele. Quem falou para os peixes: entra aí dentro que eu estou mandando, foi Ele. Agora é um privilégio lançar a rede. Ah, é gostoso demais. Você vê os 153 peixes, você fala: uau, só Deus para fazer uma coisa dessa. Aí, irmãos, Pedro sai para pescar com aqueles pescadores, já estou encerrando, e ele vai pegar peixe, só que ele não tem êxito no que foi fazer. Quando ele chega na praia, Jesus já tem pão e peixe na brasa. É como se ele dissesse para Pedro e para nós assim: para de procurar lá fora aquilo que eu já preparei para você. Amém? Deus está falando conosco aqui nessa noite. Para de procurar lá fora aquilo que eu já preparei para você. Que encontro maravilhoso. Que encontro fantástico. De vez em quando a gente: eu quero voar com as minhas asinhas. Deixa eu fazer minhas coisas. Vai. Só não pega. Só não pega. Agora, na presença de Jesus, há abundância. Deixa eu falar para os jovens aqui, principalmente os solteiros. O amor que vocês tanto buscam está em Cristo Jesus. Se Ele não nos suprir, não há nada que possa nos suprir. Tem gente que fala: pastor, estou procurando a minha metade. Você não pode casar, você está incompleto. Casamento é para gente completo. Gente que já está cheio de Deus.
Paulo disse: eu estou habilitado a viver todos os momentos. Se eu estou solteiro, se eu estou casado, se eu estou do jeito que eu tiver, a graça do Senhor me basta. Jesus continua chamando pessoas de volta para perto da fogueira. Há lugar para quem deseja recomeçar. Há lugar para quem deseja voltar. Há lugar para quem deseja ser restaurado. Porque o Evangelho ainda continua sendo sobre a graça. Sempre haverá lugar à mesa para aqueles que retornam sinceramente a Cristo. Baixe sua fronte nessa noite. Eu disse para você que poderia ser apenas mais um sermão, mas que poderia ser também um divisor de águas na sua vida. Hoje nós não pregamos sobre Pedro e os discípulos, nós pregamos sobre nós. O que nós vimos acontecer aqui é o que acontece com nós. E nessa noite o Senhor vai dizer: apesar de tudo isso, eu quero convidar você para voltar para casa. Eu quero convidar você para voltar para a mesa. E quando a gente fala assim, você já logo pensa num irmão que está desviado, que saiu da igreja. Pior do que o desviado que saiu da igreja é o que permanece na igreja, mas está fora de Cristo. Eu pergunto para você nessa noite: só você pode julgar isso. Você está à mesa com Cristo? Ou você está tateando aí no mundo, procurando no mundo aquilo que só encontra na mesa do Senhor? Só você pode responder isso. E eu quero te dizer uma coisa: não perca seu tempo, não seja tolo. Não seja tolo. Ah, pastor, depois eu volto, amanhã eu vou, depois eu faço isso. Quem disse que vai ter amanhã? A ceia retrasada, o irmão Antônio estava aqui com toda a saúde, servindo a ceia para os irmãos. Quem imaginaria que o irmão, já está na glória há tanto tempo? Ah, pastor, mas isso é com os outros, né? É com gente. Gente que está vivo, como eu e você. Então hoje, o convite ainda é: venha comer. Mas haverá um tempo em que essa palavra vai se trocar por apartai-vos de mim. É o que a Bíblia diz. E nessa noite o Senhor diga: tem lugar na mesa para quem me ama, para quem está arrependido de verdade. Eu quero que você ore nesse momento, enquanto os diáconos se posicionam para distribuir os elementos. O ministério de louvor também pode assumir, mas eu quero toda a igreja agora, ninguém de olhos abertos. Ore agora, fale com Deus aí, você e Deus. Ainda que haja muitas vozes no seu ouvido nessa noite, ouça a voz de Deus que diz assim: tem lugar na mesa. Amém, igreja? Ouça a voz que diz: ainda tem lugar na mesa. Ainda. Pastor, mas eu estou dentro da igreja. Mas você sabe se você está só de corpo presente. Você sabe. Eu não sei. Faça essa autoanálise e ore ao Senhor nesse momento.